Bom, galera, seguindo. Lembra que eu comentei com vocês que é possível a formação de blastômeros com diferentes tamanhos, certo? E que isso depende do tipo de óvulo e do grupo animal que a gente estiver falando. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, ou que a gente tem que saber, é o seguinte: do óvulo ou do ovócito, sempre haverá uma quantidade de material de reserva utilizado pelo embrião, que nós chamamos de vitelo, ok? Esse vitelo é um material de origem materna, né, presente no ovócito e no óvulo, que é rico principalmente em lipídios e carboidratos, tá? Que vai servir como uma fonte de reserva energética para que o embrião se desenvolva. Então, dependendo de qual animal a gente está falando, esse embrião ele vai precisar de mais ou menos vitelo. Vai depender de qual animal que a gente está falando. Por exemplo, pensem numa ave ou num réptil, cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo até completar totalmente o seu desenvolvimento. Né? Como no caso de uma ave, por exemplo, um pintinho, por exemplo. Depois que a galinha coloca seu ovo, o que sai do ovo já é um pintinho, é um pintinho pronto. Então, ele se desenvolve, ele completa seu desenvolvimento dentro do ovo, sem receber nenhum alimento de fora durante esse período de desenvolvimento. Então, dentro do ovo, tem que haver material de reserva energética suficiente para que esse desenvolvimento completo seja possível. Vamos pensar num réptil é a mesma coisa, né? Vamos pensar num anfíbio. O que sai de um ovo de um anfíbio, de uma rã, por exemplo, não é uma rãzinha, é um girinho. Isso significa dizer que a rã, o filhote da rã, o embrião da rã, ela não completa seu desenvolvimento dentro do ovo. Ela ainda nasce sem ser uma rã propriamente dita, ou seja, ela ainda nasce uma larva, que vai completar o seu desenvolvimento fora já do ovo. Você vai se alimentar, vai buscar seu alimento fora do ovo e vai completar seu desenvolvimento lá. Se ela não completa seu desenvolvimento dentro do ovo, a quantidade de vitelo, se eu fizer um paralelo com aves e répteis, pode ser muito menor, já que ela não vai precisar de alimento para completar o seu desenvolvimento dentro do próprio ovo, ele vai poder buscar fora. Se nós pensarmos em mamíferos placentários, né, que é o nosso caso, por exemplo, o embrião, já a partir do quinto, sexto dia de formado, ele já começa a ser nutrido pela mãe. Então, ele não precisa de quase nada de vitelo dentro do óvulo, já que a mãe vai alimentá-lo quase que todo o seu desenvolvimento embrionário. Então, nesse sentido, nós podemos classificar os tipos de óvulos ou ovos da seguinte maneira: ovos oligolécitos. Oligo quer dizer pouco, beleza? Oligo quer dizer pouco. Nesse ovo há pouco vitelo, que é o caso, por exemplo, de mamíferos placentários. Em mamíferos placentários é muito comum em provas, por exemplo, você ouvir, ou você ler, né, melhor dizendo, chamando óvulos de mamíferos de isolécitos ou de alécitos. Quando eu falo que um óvulo ele é alécito, eu estou dizendo que não tem vitelo nele. Quando eu falo que ele é isolécito, eu estou dizendo que a distribuição do vitelo dentro do óvulo é mais ou menos homogênea. Ele tem pouca quantidade, ela está distribuída de maneira mais ou menos homogênea. Ou oligolécito, que significa dizer que ele tem pouco vitelo. Tá? Qualquer um dos três termos aí a gente vai encontrar quando se referir a mamífero, beleza? O vitelo, como ele é um material de reserva energética, que aparece no citoplasma do óvulo na forma de grânulos, ele é um material que não tem, digamos assim, sem atividade metabólica. Ele é só uma reserva, só um material de reserva. Então a lógica é, quanto mais vitelo eu tiver, menos atividade celular eu vou encontrar naquela região. Tá claro? Então, quanto mais vitelo tiver, quanto maior for a sua concentração, menor será a atividade da célula naquela região onde ele está acumulado. Como no ovo oligolécito eu tenho pouco vitelo, o vitelo não atrapalha o metabolismo da célula.
Então a célula começa a se dividir, começa a sofrer suas clivagens de forma homogênea. Então, durante o processo de segmentação, todos os blastômeros vão ter aproximadamente o mesmo tamanho, formando uma mórula, portanto, né, com blastômeros de mesmo tamanho. Esse tipo de desenvolvimento é o que acontece conosco, por exemplo, em mamíferos placentários. E nós falamos que esse tipo de segmentação é chamada de holoblástica igual. O que é esse holo? Esse holo quer dizer que todo o embrião segmenta, beleza? E como as células têm o mesmo tamanho, aproximadamente, eu falo que ela é do tipo igual. Então, quando eu digo que uma segmentação ou uma clivagem é holoblástica igual, eu estou dizendo que todo o embrião divide, formando blastômeros de tamanho semelhantes, beleza? Isso é que acontece conosco em mamíferos, por exemplo. Em óvulos, em anfíbios, por exemplo, a gente tem um ovo do tipo telolécito incompleto, ou heterolécito, eu também posso usar essa expressão. Nesse caso, a gente está falando de anfíbio agora, ok? Então, nesse caso, eu já tenho uma quantidade maior de vitelo presente, tá? Que vai atrapalhar as clivagens, só que ele está concentrado em um dos polos do óvulo, que a gente chama de polo vegetativo, tá? O polo que tiver mais vitelo, eu chamo de polo vegetativo, o polo que tiver menos vitelo, eu chamo de polo animal, certo? Como eu falei com vocês, quanto mais vitelo tiver, menos divisões ocorrerão, né? Então, o embrião segmenta, só que ele segmenta formando blastômeros de diferentes tamanhos. Ó, eu tenho blastômeros maiores e tenho blastômeros menores, que nós vamos chamar de micrômeros e de macrômeros, como a gente falou lá no primeiro vídeo, tá? Essa diferença de tamanho se deve ao vitelo. Então, quanto mais vitelo, menos divisões, logo as células resultantes serão maiores, beleza? Só que o embrião, como a quantidade de vitelo não é tão grande, ele continua segmentando por completo, formando blastômeros com diferentes tamanhos, ó, micrômeros aqui, macrômeros aqui, tá? Mas ele segmenta todo. Então, continua sendo uma segmentação do tipo holoblástica. Desigual, porque as células formadas são de diferentes tamanhos, ok? Já nos óvulos telolésticos completos ou megalésticos, aqui a gente está falando de aves e de répteis, a quantidade de vitelo é muito grande. Como a quantidade de vitelo é muito grande, ele não consegue segmentar por completo. Então a segmentação fica restrita a uma região do polo animal, que é aquela região do óvulo que tem menos vitelo, tá? Que segmenta formando uma cicatrícula, que é isso aqui que a gente está vendo. Ó. Ele não segmenta por completo, ele segmenta numa região só. Essa região é chamada de cicatrícula, e é aqui que vai haver a formação do embrião propriamente dito. Então você tem os blastômeros formados nesse polo animal, e o restante do zigoto não segmenta, porque o restante é praticamente vitelo puro. Então não tem nenhum tipo de atividade metabólica, beleza? Como não segmentou o embrião todo, a gente fala que ela é meroblástica. Mero vem de parcial, né? Então foi uma segmentação meroblástica discoidal, que ficou restrito a essa região chamada de disco germinativo, ok? Isso acontece em aves e répteis, beleza? E a gente tem também o caso dos óvulos centrolésticos, como o próprio nome sugere, o vitelo fica concentrado na região mais central do óvulo, tá? Como eu tenho muito vitelo aqui, o núcleo, ele sofre as mitoses. Lembra-se que mitose e meiose são eventos nucleares do núcleo, tá? Então, os núcleos se dividem, começam a sofrer por mitose, começam a se dividir, mas sem a separação do citoplasma. Aí, quando há uma quantidade razoável de núcleos, esses núcleos migram para a região periférica do óvulo, onde tem menos vitelo, e começa a ocorrer a citocinese, né? A separação, a divisão dos citoplasmas
ocorrendo a formação das células propriamente dita. Então você tem a formação de blastômeros ao redor do embrião formado, né, do embrião desenvolvido, e a região mais central ela não se divide porque praticamente é vitelo puro, certo? Como não dividiu tudo, é uma segmentação do tipo meroblástica. Como a segmentação ocorreu só na região mais superficial do embrião, a gente fala que ele é superficial ou periférica, ok? Em que tipo de animal isso acontece? Isso acontece em artrópodes, em especial insetos. Beleza, gente? Até o próximo vídeo.